Hoje não era para estar aqui. Eu estava trabalhando à noite, né? Vou explicar. Estava trabalhando à noite, o meu turno terminaria de hoje. Pode sentar um momentinho, irmão. Senta um momentinho, tá? Aí, meu turno terminaria de hoje para amanhã. Semana passada, sexta-feira, só foi na sexta ou na quinta-feira? Na quinta-feira eu estava conversando com o presbítero e, olha, eu pregaram imediatamente, vou convidar você lá na minha igreja pregar lá, pode ser? Pode. Aí eu falei, então vou confirmar. Aí liguei para o abençoado meu genro, moço ali, né? Aí ele liguei para ele, confirmou. Mas só que eu passei por mais aqui, olha, eu não vou estar presente. Meu turno começa agora, sexta-feira eu estou trabalhando, mas Deus pode mudar essa história. Mudou. Fui trabalhar hoje, quando eu cheguei lá, a chefe falou, pode vocês aqui voltar para casa, voltar segunda-feira de dia. Amém? Então estamos aqui hoje para junto com mais irmão, conforme já foi falado, tá, irmão? Deixa Deus te usar, pode, fica à vontade. Quero te pedir perdão, porque eu não falei para você lavar da roupa, né? Amém? Mas, amém. Vamos orar, irmão. Vamos orar. Eu pedi a igreja agora, no momento que me pede, pela vossa mão, aqui na direção do presbítero aí, né? Nós sabemos que ele é uma bênção, usado por Deus. Poderoso Deus, eterno Pai, Deus de poder e glória, Senhor amado, mais uma vez estamos aqui na tua presença, Senhor, elevando os pensamentos, Pai querido, ao teu santo trono, Pai. Senhor, neste momento, Pai querido, quero entregar nas tuas mãos, teu servo, Pai. Pai querido, essa bênção que te pertence, Pai. Neste momento estará fazendo uso da tua palavra, Senhor Deus. Pai, queremos pedir, usa ele como tu queres, e não como ele quer, Pai. Então, Pai querido, que eu possa usar o teu servo para trazer a tua palavra, a tua mensagem, Pai. Para aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Entendermos, Pai querido, e colocar em prática. Senhor, sendo o teu servo, e já sabemos que ele é uma bênção, mas abençoa-nos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. A paz do Senhor, meu irmão. Amém. Se você se sentir vontade, está sentado, por favor, sentar. Glória a Jesus. Assim como o nosso pastor falou, Randinho Lopes, nosso irmão de São João, Benedito, e para alguns que conhecem, é um pouquinho longe. Mas aprove a Deus nos trazer neste lugar, nesta noite, para nós estarmos aqui trazendo e sendo o canal de Deus para cada um que aqui está. Né? Como já foi falado, e eu sempre costumo dizer que não foi você que quis vir aqui, mas foi o Espírito Santo que te trouxe neste lugar. Amém? Amém. Glórias a Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, sem mais delongas. Livro do profeta Joel, no capítulo 2, glória a Jesus, versículo 13. Glória a Jesus. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 13, diz assim a palavra do nosso Deus: E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em graça, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Amém? Glória a Jesus. Gostaria também que você continuasse com as suas Bíblias abertas, para a gente dar um mergulho nela. Nós vamos hoje dar um mergulho na Bíblia. Eu gostaria que você acompanhasse alguns versículos e me ajudasse também. Eu estava, quando recebi um convite, orando ao Senhor, e pedi uma direção, porque falar sobre santidade é falar sobre uma grande responsabilidade. É falar sobre o que Deus quer para a sua vida e para a minha vida. E é interessante que quando eu estava pedindo a Deus uma direção, Deus não me deu nada. E eu comecei a ficar mais nervoso. E se você pudesse ver minhas pernas tremer aqui agora, eu ainda estou
O Senhor ele já está trabalhando no teu coração, rasgando o teu coração, para que você venha entender a importância de estar na casa de Deus, para que você venha entender o porquê que Deus quer que você abra, rasgue o teu coração. Aleluia. Glória a Deus. E o tema não poderia ser outro, buscando a santidade. Eu creio que Deus usou muito quem escolheu esse tema para que você pudesse entender sobre santidade, sobre santificação, sobre ser santo. E eu separei algumas coisas, que santificar é um ato. É um ato de se separar para Deus ou se dedicar a Deus. Santificar. Santificação é simplesmente um ato, um estágio, um processo de se tornar santo. E o tema ele se encaixa um no outro. Porque para você rasgar o teu coração, meu amado, minha amada, é necessário você se santificar. E se você não fizer isso e não tiver esse processo de santificação sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre a igreja, não há separação, não há santo, não há um varão santo, não há uma varoa santa, não há um homem e uma mulher separada para Deus. Se você não colocar isso no seu coração, ou no ato de você praticar a santificação, você não consegue se achegar a Deus. E o primeiro passo para que isso aconteça é que você tem que se converter. Aleluia. E é interessante isso, que nós vemos, às vezes, dois polos, duas coisas diferentes dentro da igreja: o convertido e o convencido. Você analisa, às vezes você olha e você pode estar até pensando assim: o fulano, aquele irmãozinho que não veio hoje, ele tinha que estar aqui para poder estar ouvindo isso. Mas não é para ele, minha amada, é para mim primeiro, porque a palavra, a espada corta para mim primeiro, e depois para você que está aqui. Glória a Deus. Não é para o outro, para o vizinho do lado, não. É para você que está ao alcance da minha voz, é para você que está aqui dentro hoje. A santificação começa por você. Não começa pelo teu vizinho, pela tua esposa, pelo teu marido, pelo teu filho, não, mas começa por você. Então, eu quando coloquei esse tópico, eu coloquei que nós precisamos nos converter. Mas como, irmão Átila? Eu já sou convertido. Vamos analisar isso. Vamos ver se realmente você e eu somos convertidos. E eu coloquei que, em primeiro lugar, nós nos convencemos, somos convencidos e não convertidos. E eu tenho um exemplo claro, você tem um exemplo claro dentro da sua Bíblia, dentro da nossa Bíblia. Se você quiser dar um pulinho lá, dar um mergulho nela, você abre aí, primeiro livro de Samuel, no capítulo 9, no versículo 2,
Aleluias, aleluias. Aleluia. Mas o nosso amado, o nosso rei, Saul, não entendia isso. E não entendeu. Lá em 1 Samuel, no capítulo 15, se você olhar e dar uma mergulhada lá nas escrituras, você vai ver que ele foi rejeitado, porque ele rejeitou a palavra de Deus. Primeiro princípio, a palavra de Deus nos santifica, amém? Amém. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus Caminhos. é a palavra do Senhor. Guardei a palavra do Senhor na tábua do meu coração para não. Então, quando você guarda, você tem uma lavagem, você tem uma limpeza, você começa a se transformar, você começa a se limpar, você vai começando a entender o que é rasgar o coração diante de Deus. Você vai começando a ter zelo de orar, de ler a palavra de Deus, ou melhor, de meditar nela dia e noite. E quando eu recebi o convite, eu falei, Senhor, eu quase não leio. Então eu preciso ler mais, Senhor, a palavra do Senhor. Então eu preciso me dedicar mais para eu me santificar, para eu poder primeiro pregar para eles, porque primeiro importa para mim, Senhor. Eu preciso ler, Senhor, a cada minuto, a cada segundo, e o nosso tempo, às vezes a correria, o trabalho, às vezes o fazer em casa não nos deixa fazer isso. Mas ainda assim temos que procurar para nos santificar, para nos separarmos para o Todo-Poderoso, para Deus. Porque os dias são maus, meu irmão. A tua vida, você pode ver que aonde você olha a catástrofe, a desgraça, não há problema. Mas eu não estou aqui querendo fazer uma apologia para você se conformar com isso. Mas simplesmente colocando no teu coração que nós não temos que nos conformarmos com isso, mas nos renovarmos no Espírito a cada dia mais. Precisamos mudar, ter uma mudança radical, em primeiro lugar na nossa vida. E Saul não entendia, não queria isso, e por isso Deus o rejeitou, como ele rejeitou a sua palavra. Lá no capítulo 15 você pode olhar isso. E eu ainda trago outro tópico, o convertido. Para você entender um pouco mais de pessoas convertidas dentro da Bíblia, que tem eles, há muitas pessoas, e eu peguei um exemplo de um homem que se dedicou para Deus. De repente você já até pensou em uns 3 ou 4. Mas eu quero falar de um homem que Deus usou ele poderosamente e foi referência dentro da palavra de Deus pelos milagres que ele fez. Elias, o presbítero. E a Bíblia nos fala, nos relata, que Elias, ele andou com Deus. Você repara no início da sua caminhada, que ele, quando profetizava, ele falava, cujo a presença estou. E foi louvado aqui estar na presença, estar no Santo dos Santos, estar no lugar, no Santíssimo Lugar. E não é para qualquer um, meu irmão. É para aqueles que rasgam o coração, é para aqueles que se entregam ao Senhor, é para aqueles que se separam para Deus. E será que você está preparado para se separar para Deus? Será que você está preparado em se entregar a Deus? Porque há uma grande diferença em você entrar aqui, você louvar,
Deus, Ele quer muito fazer mudança na data de hoje, nesta noite. Deus, Ele quer fazer transformação, não é porque a sua beleza exterior, porque você tem os olhos verdes, não, nada disso. Mas é porque Ele te ama, meu irmão, Ele me ama. É porque Ele quer que você seja diferente. Aleluia. Porque a santidade não vem estar na veste, nas roupas. A santidade não está em você estar elegante ou não. A santidade está em você rasgar o teu coração para Deus. Em você abrir e começar a amar o teu irmão que está do teu lado. Em você começar a entender quando o seu marido, quando sua esposa chegar em casa, que ela quer conversar contigo, que ele quer conversar com você. A santidade vai mais além do que isso. E às vezes seu filho está querendo brincar e você rolar com ele. Começa a santidade dentro de você, meu irmão. Começa a rasgar o teu coração para você entender o quanto a tua família está precisando disso. Coisa que no passado alguns não entendiam. Mas ele começou a se separar e entender essas coisas. Começou a entender que a vontade de Deus tinha que estar em primeiro lugar. Que fazer a vontade do Senhor era a prioridade. Defender aqueles que eram do Senhor estava em primeiro lugar. Porque às vezes dentro da casa do Senhor, meu irmão, nós vemos um falar mal do outro, a denominação daqui, a denominação de lá, e às vezes um irmãozinho querendo puxar a rasteira do outro, um irmãozinho querendo se falar que é mais santo do que o outro. Santo nada, meu irmão. Santo, se você defendesse ele, falando que ele vai se levantar, falando que ele vai se erguer, falando que ele vai ser um homem melhor, uma mulher melhor, aí sim você está se santificando, se separando para Deus, porque é o que Deus quer para todo o povo de Deus. Não é uma briga, uma intriga dentro da casa do Senhor. Um fala de uma denominação, o outro fala de outra. Meu irmão, a Bíblia nos diz e nos mostra que o reino subdividido não subsistirá. Dá para você entender isso? Glória a Deus. Não vai existir. E eu queria que fosse diferente. Eu gostaria que o reino, como foi falado, de Satanás, fosse destruído dessa forma. Mas eles são prudentes. Sabe por quê? A Bíblia diz que as trevas são mais prudentes que os filhos. Eu não queria que fosse assim, meu irmão. Você pode colocar isso no teu coração, não querer isso também? Porque quando você começa a entender isso, meu irmão, as coisas começam a mudar, as coisas começam a fluir dentro da tua vida, dentro do teu pensamento. E a santidade começa a aflorar, meu irmão. Porque é natural sendo de dentro para fora. E não uma santidade, meu irmão, com um blusão, com uma calça, não com uma santidade, meu irmão, de repente falsa, dentro da tua vida, dentro da tua roupa, do teu vestuário, não, nada disso. Mas uma falsa santidade. Oh, paz do Senhor, meu irmão, e às vezes você pensando no mal dele, quando se ajunta com o outro, os dois falando mal daquele outro irmão. E aí você começa a analisar dentro de você mesmo e fala assim, se eu estou assim, eu preciso me santificar. Eu preciso ter mudança. Eu preciso de algo que venha rasgar o meu coração. Aleluia. Mas lá no versículo 12 diz assim, ó, convertei-vos ao Senhor. Aleluia. Preciso, para você rasgar o teu coração, é preciso você se converter primeiro. E é disso que nós estamos falando, do desvio de Elias, que se converteu primeiro, era um homem convertido. Faltavam algumas coisas assim, como falta em mim, em você, como falta em todos. Porque eu costumo dizer que a igreja, meu irmão, é um hospital do Senhor. A igreja é onde entram os doentes para a gente cuidar. Mas a gente está igual os hipócritas e os doutores que regem ou que trabalham nos hospitais hoje. Você vai entender o que eu quero dizer. Você chega lá, num UPA da vida, num hospital desse aí, não sei qual o nome. E como é que é atendido? Às vezes não tem nem médico. Às vezes estão na farra, em orgias, em outros lugares. Mas para atender, não tem ninguém. Não é verdade? E às vezes nós também estamos igual a esses médicos. Dentro da casa de Deus chega alguém doente, para a gente ensinar ele a palavra, o caminho, e a gente faz isso, joga ele lá fora. Ou está passeando
Porque senão eu não estaria pregando aqui, porque eu não sou hipócrita. Então, quando se fala de santidade, nós temos que praticá-la. Para nós nos tornarmos santos diante do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu quero falar de algo mais. Quando Joel ele fala sobre as vestes, lá no capítulo 23 de Mateus, a gente aprende que Jesus ele começa a falar para nós não sermos como os escribas e nem os fariseus, que colocavam as suas vestes, rasgavam os filactérios, fingia ser santo, meu irmão, mas por dentro do sepulcro, calado. Nós estamos vivendo num tempo, meu irmão, dentro da casa de Deus, dentro da igreja, que precisamos, meu irmão, de algo diferente, de um boom diferente dentro da casa de Deus, que precisa de você que está aqui e de mim. O boom tem que começar por você e por mim. Quando a gente começa a analisar e ver os apóstolos, meu irmão, o boom que foi para a pregação do Evangelho, para poder expandir o Evangelho, apenas 12 homens, 11 homens, e depois mais 70 homens, e assim foi aumentando os discípulos, assim foi aumentando os apóstolos. E eu quero te chamar a tua atenção essa noite, porque Deus não te chamou aqui à toa. Deus te chamou para ensinar, para você aprender e sair daqui para ensinar. Glória a Deus. A um homem ser aquebrantado diante do Todo-Poderoso, a um homem ser manso e humilde de coração. Amém, Senhor. Rasga o teu coração, meu irmão, para você ver como é que isso não vai começar a fluir de dentro de você. Você vai começar a tratar as pessoas melhor, vai começar a tratar as pessoas bem. Porque às vezes a gente dá uma patada, a gente esnoba. Às vezes a gente não tem essa paciência diante do Senhor com alguém. E às vezes alguém está dentro da tua casa, é o teu marido, é o teu filho, e você não tem, isso é boa, essa paciência. Às vezes você vem para a casa de Deus, beija um, beija outro, abraça o irmão, mas chega em casa, parece um leão. Um leão sem dente, um leão sem dente. Porque só o leão da tribo de Judá é que nós temos como leão. Mas você às vezes em casa se torna um leão, meu irmão. Tem dente, mas um leão, apenas quer rugir para todo mundo. Você já analisou isso? Porque eu já me analisei. E eu não quero viver mais assim. Você pode dizer isso para você? Eu não quero viver mais assim. Mas depende daquele quando chegar, vai ter que me dar patada. É porque você não conhece o marido que eu tenho em casa. Eu não sei qual o caminho que Deus está me levando, mas eu estou falando, porque já não está mais aqui dentro. Então, às vezes, você chega dentro de casa dessa forma, meu amado, minha amada, e você recebe umas 7 ou 8 pérolas. É porque você não conhece ele, porque você não conhece ela. Não, realmente eu não conheço. Mas o Deus que nós servimos conhece. Amém. Conhece a tua vida do lado avesso. Mas é necessário você mostrar a diferença. Porque o que mais nós vemos é pessoas vindo para a casa de Deus e quando volta não dá a atenção mínima para a família. Com a Bíblia debaixo do braço, eu creio que até eles falam assim, já vai dar um crente. É assim que é tratado. Jesus louvando dentro de casa e às vezes não dando a mínima atenção para o marido, para o filho, para a esposa, e assim por diante. Acontece isso porque nós não rasgamos o nosso coração. Simples. É como se pegasse uma folha de papel e rasgasse. Deus ele colocou dessa forma para você entender que é simples o Evangelho. É simples o amor de Deus. É simples o amar. Mas nós complicamos. Eu sou complicado demais. Mas eu
quero ser mais complicado. Consegue entender isso? Eu quero ser diferente, eu quero ser alguém melhor, eu quero ser algo melhor para Deus e para você, meu irmão, para minha irmã. Eu quero amar, eu quero sentir a graça de Deus, eu quero sentir o meu coração rasgar como uma folha de papel. Você pode querer sentir isso também? Amém, Senhor. Lucas, no capítulo 22, versículo 32 e 66, no 32 ele diz assim, ó, falando sobre um homem que não era convertido, falando de um homem que andou com Cristo 3 anos, mas ainda não era convertido. Vamos botar aí 3 a 4 anos, segundo o tempo que foi defasado. Ele andou com Cristo, mas não era convertido, era um convencido. Abre aí, Lucas, capítulo 22, diz assim, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Você já sabe por quê? De quem eu estou falando? De Pedro. E ele diz assim, quando tu te Pertedes. mas ele diz algo mais, ele não para aí. Você pode ler aí, entender? Diz assim, ó, Irmãos. Glória a Deus. confirma Aos teus os teus, irmãos. para você se converter, meu irmão, quando isso acontecer, você vai confirmar os seus irmãos, você vai amar evangelizar, você vai amar falar com o seu marido das maravilhas de Cristo, você vai amar falar para sua esposa, para o seu filho, das maravilhas do Senhor. Aí sim você vai começar a aprender e entender que o teu coração está sendo rasgado por Deus. Como uma folha de papel simples, mas para isso é necessário o amor de Cristo. O amor de Cristo, meu irmão, ele flora, ele sai de dentro do nosso interior, como eu já falei. Não adianta você tentar pegar ou disfarçar ou se fingir que é um grande amor, que irmão não uma bênção. Você tem que deixar isso florescer. No 62, diz quando Pedro começou a se converter. Diz assim, no versículo 62, e saindo Pedro para fora, chorou amargo. É necessário a igreja do Senhor, os irmãos e as irmãs chorarem amargamente pelas almas que estão lá fora, pelos aqueles que não estão aqui, porque às vezes você está dizendo, poxa, meu marido, minha esposa podia estar aqui dentro, meus filhos, fulano de tal. Não, meu irmão, não estão, porque às vezes você não dá exemplo, porque eu não dou exemplo. Não estão porque nós não sabemos o Evangelho, pregar ele, sem abrir a boca. A Bíblia diz assim, ó, pregue em tempo e fora de tempo. Significa, em todo tempo. A única coisa que Eclesiastes não coloca em tempo é isso, a pregação do Evangelho. Ele diz que há tempo para todas as coisas, mas só que nós estamos falando de alguma coisa acima do céu. Transcendental, meu irmão, espiritual. Algo que somente Cristo poderia explicar para a gente. Quando pegou Nicodemos e falou assim, ó, é necessário tudo. Nascer de novo. Eita, Jesus. É necessário eu, você, meu irmão, que vontade de chorar, nascer de novo. Glória a Deus, Pai. Mas aí Nicodemos carnalmente não entendeu. Ele falou assim, Senhor, como posso eu já velho voltar para o ventre da minha mãe? Aleluia. Assim como eu, 2 ignorantes. Não entendeu o que Cristo queria para a vida dele. Meu irmão, é necessário nascer de novo. É necessário, meu irmão, a gente amar de novo. De repente você está aqui há muito tempo já, meu irmão, e o teu amor está esfriando. Como diz a Bíblia, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos, e o seu vai esfriar se isso deixar acontecer. Nós não podemos, meu irmão, deixar o nosso coração dessa forma. Rasga o teu coração no dia de hoje. Muda o teu pensamento para que Deus venha fazer algo poderoso, meu irmão, sobre a tua vida, sobre esta igreja. Ou você acha que foi à toa o tema? Alguém foi lá, pegou e sorteou? Não, não foi por sorte. Foi porque Deus quis, meu irmão, esse congresso
para entender isso, porque nós precisamos ser homens e mulheres melhores na presença do Senhor. Você quer ser melhor? Eu quero ser melhor. Amém. Glória a Deus. Mas vamos ser de forma diferente. Não é melhor uma roupa, não é melhor do que você ter alguma coisa do que o outro não tem. Não, meu irmão, é melhor dando, porque a Bíblia diz é melhor dar Do que receber. Eita, Jesus, quando você aprender isso, meu amado, minha amada, tu vai entender. Eu não estou falando de forma financeira, eu estou falando do Evangelho, do amor de Cristo. É melhor dar o amor de Cristo do que receber, porque você já entende que o amor de Cristo é incomparável. Aleluia. Se não fosse o amor dele para conosco, nós não estaríamos hoje aqui. O amor dele optar morrer por você e por mim, pelo aquele que nem mesmo quer a Cristo. Dá para entender o amor assim, é incomparável. João 3,16. Você sabe o que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Para aí. Glória a Deus Deus. amou o mundo de que maneira? Tal maneira. Nem Deus consegue explicar. De tal maneira. Entende o amor de Deus? De tal maneira, nem o próprio Deus consegue entender, ou falar, ou expressar para você, carnal, quanto Ele te ama. Se Ele não consegue, imagine eu, então eu tenho que cair de cabeça, mergulhar, nadar, eu tenho que buscar isso, meu irmão, para te amar, porque é difícil. Quando eu me olho no espelho, pastor, é difícil me amar. Imagina o meu próximo. Fala, tem que me amar mesmo para poder aturar. Tem, meu irmão, imagina, você olha no espelho, hoje, quando você chegar em casa, você olha e vê o quanto é difícil te amar. É difícil eu mesmo me amar. Imagine amar, então eu preciso rasgar o meu coração. É preciso fazer como esses homens faziam, se arrependiam, rasgaram o seu coração. Não foi como Judas, meu irmão, um convencido, que simplesmente teve lá o remorso dele, e ele achou que se matando, se enforcando, iria resolver alguma coisa. Mas Pedro não resolveu o quê? Se humilhar, amargamente rasgar o seu coração e falar, agora eu prossigo. Agora eu sei o que é o Evangelho. E na sua primeira pregação, o que aconteceu, meu irmão? 3.000 almas se converteram. Aleluia. Imagine 3.000 almas entrando aqui, Aleluia. meu irmão, você abrindo a boca, fala, pastor, olha aqui que eu trouxe esse irmão, olha. Mas não é um irmão limpo, é qualquer um que queira o Evangelho de Cristo. Aleluia. Aleluia. É você chegar, meu irmão, com um sorriso no rosto, fazendo a obra de Deus, e você vai ver, sabe aquela preocupação com ele ou com ela, não vai ter mais, porque você está amando. O amor parte disso, quando você começa a entender a salvação, você vai começando a ganhar almas, ganhando vidas, cuidando de vidas, e o amor vai florescendo, e aquilo vai se empolgando, meu irmão, você não sente mais pancada nenhuma, porque o Evangelho é cheio de pancadas. Glória a Deus, O Evangelho aleluia. está aqui, meu irmão, a gente tem que falar a verdade. O Evangelho não é mil maravilhas, oba-oba, não. O Evangelho, meu irmão, você entra na moenda, você apanha no Evangelho, você se machuca no Evangelho. Eu não falei que isso é um hospital? Às vezes, tem enfermeiro, tem médico que dá remédio errado. Mas eu creio que Deus está levantando homens e mulheres Glória a que Deus. quando dá o remédio, quando der o remédio, meu irmão, você vai se levantar, vai alegrar outras pessoas, vai ser uma cura interior daqueles que estão Glória a feridos. Deus, aleluias. Porque é assim que você tem que ser um canal do Senhor, uma pessoa que seja usada por Deus, meu irmão. Glória a Aleluia. Deus, Pai. Eita glória, 2 Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Se humilhar. eita Jesus, 2 Crônicas 7,14. Glória a Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Se humilhar e orar. e mais um Buscar vez, os meus caminhos. eita Jesus, eu ouvirei dos céus, o Senhor está ouvindo essa noite. Glória a amém? Deus, aleluia. Está te ouvindo, meu irmão, clama ao Senhor. Glória a Deus. Porque Ele quer fazer milagres na tua vida, quer fazer milagres dentro dessa igreja.
olhos são avançados. E eu quero deixar algumas coisas somente para você guardar no seu coração. Ele está rasgado, mas não está machucado. Glória a Ele Deus. está rasgado, mas não ferido. Aleluia. O seu coração pode estar, meu irmão, rasgado, mas é porque Deus está dentro dele. Se Deus não estiver com ele, ou estiver dentro de você, porque ele disse assim, ó, e vou estar convosco até A consumação dos tempos. mas eu vou enviar um Consolador, e estará é dentro de você, é dentro de mim, ou você acha que você tem um qualquer dentro de você, meu irmão? É por isso que às vezes a gente ouve muitos criticar, espetar o Evangelho, porque tem gente que não tem dentro o Senhor, aí dá mau testemunho. Mas não é esse o caso seu, porque você está aqui nessa noite por isso, porque Ele está dentro de ti. Estou em vós. Então Ele está dentro de você para você ter sucesso em tudo aquilo que você vai praticar de hoje em diante. Aleluia. Segundo passo, se entregar a Deus. Você quer se entregar a Deus? Amém. Eu quero me entregar a cada dia mais a Deus. A cada minuto, a cada segundo. Aleluia. É necessário nós nos colocarmos, meu irmão, diante do Senhor, pedindo direção a Deus. Você ouviu o que o nosso pastor falou aqui? Ele me chamou e convidou para estar aqui hoje. Falou que não poderia. Eu fiquei até triste no meu coração. Mas havia uma necessidade de ele não estar aqui. Era necessário. Mas houve uma palavra que ele falou. Deixa eu trabalhar. Quando Deus quer, ninguém pode impedir. Ele muda, Glória a Deus, aleluia. Hoje ninguém vai trabalhar. Hoje eu quero que vocês venham me adorar. E foi assim que aconteceu. Porque assim, meu irmão, foi determinado pelo Todo-Poderoso, meu querido. E quando você coloca isso em prática, você se entrega a Deus, começa a acontecer milagres na tua vida e na minha vida. Você quer um milagre? Se entrega a Deus. Amém, Senhor. Se entrega. Por que acontecia milagres com Elias? Por que acontecia milagres com Paulo, com Silas? Por que acontecem milagres contigo? Porque você se entrega a Deus. E nesta noite não vai ser diferente. Mais uma entrega a Deus. Mais uma vez, meu irmão, se entrega ao Todo-Poderoso. Eu louvo a Deus. Eu estava aqui ouvindo os louvores e as meninas ministrando, dançando para Deus. Eu ali chorando, eu não consigo ver uma entrega maior. Elas adorando a Deus com o próprio corpo, pulando, não sei, dando cambalhota, é lindo. E eu ali chorando, eu falei, meu Deus, eu imagino, aleluia, Davi bailando. Glória a Deus. Havia uma mulher invejosa, esposa dele, lá na sacada, olhando para ele e não entendia, porque ela não tinha nunca, não sabia o que era rasgar o coração para Deus. Mas havia um homem ali com o coração rasgado, trazendo a glória, a presença do Senhor com a arca, bailando, pulando, saltando, meu irmão, para Deus. Todas as vezes que você, meu amado, que você, minha amada, vai lá, pular na presença de Deus, abrir, rasgar o coração, sempre vai ter alguns te criticando, sempre vai ter alguns na janela te apontando, sempre vai ter alguém colocando areia na tua adoração para com Deus. Aleluia. Mas rasga somente o teu coração. Glória a Deus. Deixa eles falarem, porque ninguém pode contigo, porque maior é o que está em nós, do que está no mundo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pode fazer, aleluia, não deixa para amanhã, faça hoje. Muda isso. Glória a Deus.
santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Dá para entender Glória a Deus. isso, meu amado e minha amada? Aleluias! Glória a Deus! Com o teu companheiro, com a tua esposa, com a tua família, tem que seguir a paz com todos, com o teu inimigo. Tu acha que não ia lembrar dele? Ia! Tem que seguir a paz até com o teu inimigo, seguir a paz com todos. E a santificação. Santificação tem que se separar para Deus, e quando você se separa, você começa a entender isso, que o teu inimigo não é teu inimigo. Aleluia! É o inimigo das nossas almas que usa os seres humanos. E a Bíblia nos diz que a nossa briga não é carnal, mas sim espiritual. É contra principado, potestades, hostes da maldade na região celestial. Aleluia! A nossa briga, meu irmão, não é contra o teu irmão, contra o teu próximo, contra os líderes da igreja, não, contra outro irmão. A tua briga é contra o inimigo da nossa alma, o diabo. Glória a Deus, Pai. Para que não venha colocar o mal no teu coração, para que não deixe o teu coração com raízes de amargura. Da onde sai o câncer, da onde sai a doença, da onde saem as pessoas problemáticas. Raízes de amargura. Às vezes tem pessoas aqui dentro que nem falam com o pai, nem falam com o filho, nem falam com o esposo, está sempre brigado, bicudo. Irmão, vai lá e dá um beijo nele. Usa o teu bico para dar um beijo, para dar um abraço. Fica bicudo à toa, não. Porque se você analisar, como eu falei, olha-se no espelho e você vai ver que são coisas banais, à toa, que você está bicudo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual Ninguém verá o ou Senhor. você acha que vai ver a Deus, meu irmão, se você não tiver paz com o teu irmão, se você não tiver paz em casa, se você não levar paz para a tua casa, vai ver? Está aqui escrito, não tem para onde correr. Glória a Nem Deus. eu, nem você. Seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. E eu quero ver a Deus. Você quer ver a Deus? Amém. Nós podemos querer ver a Deus, meu irmão, antes de você entender isso. É antes de você despertar, abrir o entendimento para entender, para querer ver a Deus, porque está próximo à vida dele. Está próximo, eu não poderia deixar de falar isso. Cristo está voltando. Glória a Deus. Palestina, irmão contra irmão, nação contra nação. Eles estão falando de Israel, não está falando de todas as nações, mas ele está falando de uns irmãos que brigam por um pedacinho de terra, mas que manda leite e mel, da qual Deus prometeu para alguns. Por isso aquela briga lá. Jesus está voltando e é hora de nós rasgarmos o nosso coração. É hora de nós nos santificarmos. É hora de nós nos separarmos para Ele, para o Todo-Poderoso. É despertamento. É uma noite, é um dia de despertamento na tua vida e na minha vida. Amém? Você pode glorificar o Senhor com as palmas. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Eu louvo a Deus, né? A vida do nosso presbítero, né? Foi uma palavra poderosa para nós essa noite. Deus falou muito comigo. Deus falou muito, mas muito mesmo comigo. Eu precisava ouvir, hoje eu ouvi. Né? Tenho ouvido Deus falar comigo, mas hoje Deus falou exatamente onde eu precisava. Essa semana de batalha, e Deus já tinha falado isso no meu coração e confirmou agora através da palavra. Amém? Poderíamos ter aqui 100, 200 pessoas, mas se nós não tivéssemos o Senhor falando aqui nesse lugar, não ia valer nada. Amém? Amém? Poderia estar cheio aqui, se o Senhor não falasse, né, não ia adiantar de nada. Então eu louvo a Deus pelos irmãos que estão aqui nessa noite. Eu abençoo a vida de todos vocês. Amém, Senhor. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus, porque vocês vieram ouvir a palavra, e a Bíblia diz que bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e guarda, né? E esperamos que nós vamos guardar essa palavra em nossos corações, amém? Eu quero guardar essa palavra no meu coração. Bispo, faz o encerramento, querido. Você não pode ficar aí sentado, não. A paz de Deus. Eu acredito que todos nós aprendemos, né? E nós temos que declarar. Eu falei essa semana aqui
Estou cheio de erro. Cheio de erro. Mas só eu que estou cheio de erro. A igreja do Senhor está cheia de erro. E o irmão ministrando, aí passa um filme na tua cabeça. Porque Deus te mostra, o Espírito Santo te mostra. Não adianta, cara. Ele mostra, né? Se tu bateu hoje, eu vou falar assim, pô, tu bateu. Eu bati hoje eu bati. É assim quando Deus fala conosco. É assim que o Espírito Santo de Deus fala com a gente. Aí eu estava me lembrando, esse ano é o ano profético de Joel. Essa como é que é o nome? Eu até esqueci. Santificação. Restauração e colheita. Santificação, restauração e colheita. Até hoje eu tive uma resposta através dessa palavra. Até hoje eu ficava pensando assim, Senhor, o que me deu no monte esse ano de Joel? É porque a igreja precisa. Mas é só a nossa igreja aqui? Não. É só eu e você? A igreja precisa. A igreja do Senhor precisa. E quando você começa a ler o livro de Joel, aí você entende que os primeiros a ser chamados para a Goiânia, nós estamos conhecendo. Nós estamos conhecendo. E nós tivemos o primeiro congresso de mulheres que foi o mesmo versículo de arrancar em nossos corações. Entrega total. E tinha entrega total. Ou seja, quando você rasga o teu coração, tu se entrega totalmente. Aí depois veio do ministério de louvor. Eu sou um altar. Para você ser um altar, você tem que buscar santificação. Agora vai vir quem? Adolescente, jovem? Jovens, é O próximo, qual é? Vai os ser? passos da santificação. Como é que é? Os passos. Meus passos. Santificando os meus passos. Santificando meus passos. Né? Eu não sei como é que vai ser das crianças, nem sei como é que vai ser da dança. Mas esse ano é um ano para a gente buscar mesmo a santificação. E mostrar, eu estou todo errado, eu preciso me consertar. Para poder nós vermos a glória de Deus. O irmão também falou algo interessante sobre essa guerra lá em Israel. Né? Um atinge Israel daqui, Israel atinge de lá. Só que aquele povo pequenininho que está lá apanhando, verdade. Eles lá jogam isso. Aí Israel vai lá no meio do caminho, tudo acaba com ele. Aí Israel manda o avião, joga a bomba e mata por cima. Mas aquela terra é tirando mão na leite de Israel mesmo. É um lugar escolhido de Deus. E nós temos que orar, buscar a paz do Senhor. E que hoje, irmãos, veja bem, nós tivemos isso aqui para vários congressos, várias pessoas trouxeram palavra, e aquilo foi dito, pode ter duas pessoas aqui. O importante é que Deus fale isso. Que Deus tem palavra para cada um de nós. Tá? E que a gente possa arrastar o nosso coração, colocar essa palavra e levar para casa e meditar. Deixar ela gravada, lembrar realmente que nós precisamos estar na Nova Jerusalém. Senão nós vamos estar aqui dentro, dançando, tocando, adorando, e quando Jesus voltar nós vamos ficar. Aí já era. Amém? Eu quero agradecer os irmãos que vieram também, que estão aqui apoiados no trabalho dos homens. Agradecer o nosso presbítero, nosso irmão que está aí, que veio contigo. Muito obrigado. Nilópolis, Terra Santa. Deus opera ali, com várias igrejas ali. Tremendo, lugar poderoso em Nilópolis. E amanhã tem mais. Amanhã tem o pastor Jairo, né? Que também, com certeza, vai vir com uma palavra poderosa, vai vir falar conosco, vai vir trazer algo que vai nos alegrar muito. E domingo, escola bíblica dominical, à noite também. À noite um rapaz, já falei aqui ontem, é um rapaz que foi sequestrador,
As primeiras sequestros do Rio de Janeiro, ele foi sequestrador, ele buscou 10 anos de cadeia. Eu fiz um casamento dele lá dentro do presídio. Eu fiquei com ele durante 10 anos dentro do presídio, ou seja, todo domingo eu estava lá visitando ele, todo sábado. E ele saiu, e quis o Senhor que ele voltasse, nós chamaram ele novamente, botaram ele na cadeia, ficou mais uns 6 meses, porque Deus estava ensinando, Deus estava abençoando, a ponto de pregar e o Cabral ficar assim. Ir lá tirar fotografia com ele e agradecer a ele. É um garoto, é um homem de Deus, né? Garoto não, já está cascudo já. E tem uma bagagem muito grande do Evangelho. E com certeza tu vai estar falando aqui também. Amém? Vamos ficar de pé. Chamar a pastora que vai estar orando, para encerrar. Vou botar ele ministrando. Oremos, irmãos. Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai amado. Muito obrigada, Senhor, por estar na tua casa, por sairmos daqui alimentados pela tua palavra. Abençoa o teu servo, Senhor, presbítero Átila, que ele saia daqui nessa noite também, Senhor, abençoado por ti. Ó Deus, que tu possa, Senhor, retribuir o teu filho, não que ele tenha te feito esperando de ti algo, Senhor, mas nós como igreja queremos abençoá-los, te pedindo, Senhor, derrame a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, como a vida do nosso irmão Átila, a vida do nosso irmão Emerson está com ele, toma a sua trajetória, pela de volta à sua casa, Senhor, guarda-o, Senhor, livra-os de todo mal, Senhor, e que a tua bênção se estenda e abençoe e multiplique sobre a vida dos teus filhos, Pai querido, seja com a tua igreja, seja com o ministério da tua casa, abençoa cada um de nós, Senhor, nos leve em paz, debaixo da tua mão forte, Senhor, e nós nos alegramos e te agradecemos por tudo, Pai amado, em nome de Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, em especial com o teu servo que ministrou neste lugar. E a igreja diga: Amém.